Fala. Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Dáurea, eu sou responsável pela Universidade do Livro, que é o braço educacional da Fundação Editora da Unesp. Hoje, nós iniciamos oficialmente o calendário de cursos da Universidade do Livro e fico muito feliz pela presença de vocês. A gente começa o ano com o pé direito, com uma aula magna. Eu vou chamar o professor Gésio Hernani, que é o diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp, e ele fará a apresentação do nosso convidado. Boa noite a todos. Eu acho que eu vou obedecer a Dáurea, embora não estivesse tão preparado assim para fazer uma apresentação do nosso convidado. Inicialmente, eu gostaria realmente de agradecer, muito sincera e calorosamente, a presença do professor Renato Giannini, né? A sua generosidade de aceitar falar conosco, acho que vai ao encontro daquilo que é o objetivo pleiteado para uma editora universitária, que é o de sofisticar, encorpar o debate e a possibilidade de análise da conjuntura em que a gente está, né? Desde sua criação, a editora Unesp, da mesma forma que a universidade, que está por trás de uma editora como a editora Unesp, procuram justamente isso, fazer com que a comunidade como um todo receba um instrumental adequado para a análise daquela sociedade em que ela está. Isso é algo que nós pleiteamos desde lá de 1987, quando foi criada a editora Unesp. Assim, talvez para caracterizar esse momento, que é um momento nobre mesmo, até porque temos uma aula nobre, né, inaugurando os trabalhos desse ano da Universidade do Livro, eu me lembre de algo que, em outras falas, eu já mencionei. Eu gosto muito de uma certa maldição chinesa. Normalmente, italianos, espanhóis, como eu sou descendente, brasileiros, né, eles, na hora de amaldiçoar alguém, na hora de xingar alguém, eles colocam em questão ou sua masculinidade ou sua paternidade. Isso é algo que os chineses nos dão lições absolutamente maravilhosas sobre como ofender alguém sem ofender. Então, algo que é típico da característica intrínseca, essencial chinesa, é uma maldição que corre assim, que você viva numa época interessante. Eles não estão xingando a mãe, não estão falando do pai. Eles estão desejando alguma coisa que, à primeira vista, é muito agradável para você. Agora, o que caracteriza uma época interessante? Tribulações, dificuldades, desafios, a necessidade de encontrar soluções que normalmente não são tão óbvias. O céu como um grande autor, muito meu, de muita apreciação da minha parte, que é o Kurt Vonnegut, diz que o céu é um campo de golfe, muito bonito, mas chato. Mas chato. O que nós temos numa época como a nossa é a tribulação típica que todos nós estamos vendo e experimentando no dia a dia. Por outro lado, ela também é interessante. E, justamente, nessas épocas, é que comunicações como essas, que estão sendo apresentadas para vocês, e que a UNIL dá a oportunidade de que nós tenhamos, elas são ainda mais sentidas e apreciadas. Em função disso, é que, não apenas pelo orgulho e gratidão de receber do professor Renato Giannini, eu também me regozijo com essa oportunidade, porque nós temos uma oportunidade de averiguar essa época interessante e ver, de alguma forma, como nós conseguiremos sair dela. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, e particularmente ao professor Renato Giannini, para quem eu passo a palavra agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Gésio, muito obrigado, Daura, muito obrigado a todos os presentes. Muito contente de estar nessa ocasião. Excelente essa história, essa maldição que parece não ser. Por ironia, quando você falou disso, eu lembrei de um livro de Júlio Verne, que é As Tribulações de um Chinês na China. Quer dizer, certamente é uma pessoa que está vivendo uma época muito interessante, se não fosse era uma época justamente de tribulações para ele, né? Mas é uma grande frase, é muito interessante, e, ao mesmo tempo, ela me dá um certo otimismo por esse momento nosso, em que, à primeira vista, as tribulações estão dando cabo de tudo, mas talvez dele possa sair alguma coisa boa. Eu tenho pensado um pouco, nesse momento que o Brasil está vivendo, pelo menos nós não temos mais nada a esconder. Nós não podemos mais varrer mais nada para debaixo do tapete. Não podemos mais ficar fingindo que estão boas coisas que não estão. Então, isso é uma coisa importante. Não podemos esconder que existe corrupção, não podemos esconder que existem coisas erradas, não podemos esconder que existe uma exclusão social gritante, não podemos esconder o descaso com que tratamos a natureza, haja vista as 2 barragens que assassinaram rios, pessoas, todas as formas de vida. Então, talvez o momento importante que para nós se coloca, e que, dependendo da idade que tenhamos, podemos contribuir mais ou menos, esperar mais ou esperar menos, ver a superação disso, talvez o importante seja que, pela primeira vez, desde que eu me conheço, nós temos todo o mapa das coisas erradas à frente. Nós não temos necessariamente o que fazer. Na área de educação, acho até que se sabe. A área de educação é uma área que avançou muito na definição dos diagnósticos e das receitas. Mas, em muitas coisas, não sabemos, e as bases políticas para mudar o país e fazer desse país um lugar decente, essas bases políticas estão extremamente comprometidas. Mas, pelo menos, estamos enxergando. Talvez seja uma coisa boa. Talvez essa época, com todo o mal que há em ser interessante, tenha isso de positivo. Eu queria começar evocando alguns episódios de destruição de livros. Creio que todos conhecem a história famosa do sultão que, conquistando Alexandria, onde estava a maior biblioteca do mundo na época, mais importante, histórica, antiga, ele profere um veredicto que é: se esses livros dizem coisas contrárias a Deus, em árabe Alá, eles são errados e devem ser destruídos. Se eles dizem as mesmas coisas que Deus, são desnecessários e podem ser destruídos. Ponha-se fogo na biblioteca, destruam-se os livros. Esses episódios de destruição de livros se repetem. Em 1500, entre 1500 e 1600, a quantidade de obras do uso das civilizações pré-colombianas, Azteca e outras do México, do Antigo México, maias, que era uma civilização já liquidada, e incas, que a destruída é muito grande. Então, nós perdemos quantidades gigantescas de riqueza, das quais não sabemos, pouca coisa sabemos deles, sabemos coisas notáveis dessas culturas, mas o que sumiu foi gigantesco. E terceiro episódio, a destruição de livros pelos nazistas. Então, nós temos 3 episódios bem diferentes entre si, mas que mostram todos um medo ao livro, um medo à obra, um medo à transmissão do conhecimento. Então, queria começar, depois de fazer essa evocação desses episódios sobre os quais a gente pode retornar, eu queria começar pensando o momento no século XVIII em que aparece o último homem que conheceu tudo que havia no mundo, Athanasius Kircher. Este pensador é considerado a última pessoa que conhecia tudo o que havia a conhecer. Ou seja, que conhecia o que havia de ciência, basicamente matemática e física, o que havia de história, o que havia de literatura, o que havia de geografia. Ou seja, até um certo momento, por volta de 1700, é possível uma única cabeça abranger todo o conhecimento existente no mundo. A partir daí, isso se torna impossível. Outras ciências surgem, vai surgir a química, a biologia, outros conhecimentos aparecem, a quantidade de conhecimentos se torna gigantesca, e nós estamos numa ponta muito oposta a essa, uma ponta em que nosso conhecimento é extremamente limitado. Nós somos especialistas, nós nos especializamos. E, ao nos especializarmos, podemos aprofundar as coisas. Vejam, por exemplo, a Universidade Irmã da Unesp, a USP, criada em 1934,
e um de cujos motes, no momento em que se cria essa universidade, com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que depois se decompôs em 8 diferentes, no momento que se cria essa universidade, uma das coisas que ela procura liquidar é o ecletismo. O ecletismo era um herdeiro remoto do Athanasius Kircher, o médico que conhecia Racine, o engenheiro que era um excelente, que sabia decor os Lusíadas, e por aí vai. Hoje, para nós, você conhecer o autor, ter os dados, saber decor, declamar, exercer a oratória, conhecer os nomes que são dados aos vários tipos de silogismo, para nós tudo isso hoje é vão, é pouco, é pobre. Então, porque nós estamos numa sociedade que valorizou muito a especialização. O que vai trazer um grande problema também, que é a dificuldade, às vezes, de você restabelecer os elos entre as disciplinas. Por isso que o grande desafio, hoje, já faz uns 20 anos, é a interdisciplinaridade. Como se constrói a interdisciplinaridade depois de ter destruído todas as pontes entre as disciplinas? Como você faz que uma pessoa conheça algo da área do lado? Eu fico apavorado com o que acontece na universidade. Por exemplo, bolsa de iniciação científica. Você tem um aluno no primeiro ano, no máximo no segundo ano, está pegando uma bolsa de iniciação científica. Provavelmente ele não vai mais prestar atenção em nada de diferente no curso que ele está fazendo. Pegou uma bolsa de iniciação científica em lógica, no caso de filosofia, vai se desinteressar de ética, de filosofia política, de estética, do que mais haja. E vai caminhar só para lá, e pode ser que ele tenha perdido a vocação dele, que ele não tenha descoberto qual a vocação dele. Pode ser que se ele entrasse na sala do lado, ou se ele fosse para o prédio da história, ou se ele entrasse na física e assistisse uma aula, pode ser que ele descobrisse que a praia dele é totalmente diferente. Nós fomos muito longe nessa especialização. Agora, isso tudo tem a ver com o livro, porque o livro vai ser uma das fontes principais pelas quais esse conhecimento extremamente plural vai se passar. Leiam livros mais antigos, leiam, por exemplo, a Crônica Geral de Espanha, de 1344. Um belo livro, uma de cujas partes é tomada por Borges para descrever uma lenda sobre a conquista da Espanha por Tariq, pelos árabes, em 711, se não me engano. Então, leiam. Esse livro tem esse sentido almanaque. É um livro que trata de tudo. Leiam muitas obras do século XVII, tem esse sentido. Essa obra trata de tudo. Leiam esses grandes escritores árabes que viajaram pelo mundo. Vários deles, Ibn Battuta, são pessoas que adquiriram um conhecimento gigantesco e a pretensão é conhecer tudo. O que o livro, a partir de 1700, a ciência, o conhecimento, vão fazer é exatamente desagregar isso. É impossível conhecer tudo. Então, nós vamos ter que conhecer coisas mais específicas. Aqueles da área de história podem ver, por exemplo, uma coisa interessante que acontece. A substituição dos grandes livros que pretendiam cobrir a história inteira pelas monografias. É uma coisa que não é tão antiga. A ideia de que você tivesse um livro totalizante é uma ideia que tem que ainda 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos atrás, se praticava muito. Aí você pega avanços, que são avanços que surgem na hora em que alguém vai fazer uma pesquisa específica. Claro que há o risco extraordinário dessa pesquisa específica ser uma bobagem, dela perder foco, dela não trazer nenhuma ideia nova, dela ser apenas um resumo de fatos, mas essas pesquisas específicas, quando são bem feitas, elas quebram os moldes que havia antes. Elas modificam a visão que se teve anteriormente. E a discussão vai ocorrer muito por aí. O livro é esse espaço gigantesco de transmissão do conhecimento. Eu devo agora acrescentar, sobretudo, muito mais na área de humanas do que nas áreas de ciências exatas e biológicas. E aí nós temos uma outra distinção, com a qual eu tive que me defrontar muito quando eu fui diretor de avaliação da CAPES, entre 2004 e 2008, porque uma das duas coisas que eu pedi ao presidente da CAPES que me convidou, a outra sendo que parasse de levar em conta o tempo médio de titulação na avaliação dos programas de pós-graduação, o que foi mais ou menos aceito na prática. A outra coisa era, vamos valorizar o livro como elemento na avaliação. E foi um problemão, porque para você avaliar o livro, você precisa ler. E havia muita gente que não queria ler. Havia várias áreas. Teve uma área que, quando eu cheguei, falei, vocês dão o mesmo valor a qualquer livro? Damos. Falei, mas vocês não veem a qualidade deles? A pessoa falou, você não está querendo que nós leiamos os livros. Né? Eu falei,
Eu falei, curiosamente estou. Eu não vou dizer qual área, mas é espantoso, porque era uma área que tinha publicado 72, eu lembro ainda hoje, 72 livros em 3 anos, tinha 6 membros no comitê de área, então eram 12 livros para cada um, se eles fizessem uma divisão, sendo que há livros que já você abre na página 3, você já sabe que a coisa não vale nada. Então, existem. Né? Então, não era um trabalho tão gigantesco, mas ficaram espantados. Nós tentamos construímos um projeto muito bom de avaliação de livros. Muito bom. Vou até contar, porque vale a pena. O projeto era o seguinte: todo e qualquer livro, ou obra na qual houvesse um capítulo de livro, ou seja, um livro de autoria única, de autoria coletiva, mas no qual tivesse alguma produção da pós-graduação, fosse de docente, fosse de discente, ele tinha que ser enviado, a cópia física dele, para uma biblioteca que a área definiria e que se responsabilizaria pela guarda correta desses livros. Guardar os livros, disponibilizá-los, etc. A comissão de área iria uma vez por ano e teria os livros em mãos. Precisava ter o livro fisicamente em mãos. Ela faria uma primeira triagem dos livros, separando, evidentemente, isso. O livro que realmente você acha que pode dar samba, e o livro que você nota de cara que é um livro sem essa qualidade. Isso, quem está acostumado a avaliar, faz sem muita dificuldade. Você não precisa ler um livro inteiro para saber que ele é ruim, mas você precisa ler inteiro para saber quão bom ele é. Então, a primeira triagem era essa. O segundo momento era submeter a pareceristas, se possível 2, eventualmente um terceiro para desempate, e nós teríamos, então, com isso, vários resultados bons. Eles uma biblioteca totalizante da área, que seria uma coisa fantástica. Algumas bibliotecas foram definidas, só que o projeto não teve continuidade.